Pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, esse aqui é o nosso encontro em que a gente está fazendo hoje aqui, dia 13 de setembro, especialmente para falar sobre o concurso do ICMS do Rio Grande do Sul. Um concurso muito esperado para a gente, muito, muito esperado. Quem está na minha turma está nesse processo do Rio Grande do Sul já há muito tempo, focou no Rio Grande do Sul, fez quase todo o edital, todo o pré-edital, e aí começou a demorar demais, e aí a gente virou, porque Goiás saiu, uma baita oportunidade mesmo para Goiás, Santa Catarina saiu o técnico para o Rio Grande do Sul, né? E estava essa demora que ia acontecer para o fiscal ou não, e aí o tempo ia passando, e a legislação deles obriga um prazo mínimo entre a abertura da inscrição e a data da prova, e eis que ontem, na madrugada, saiu o famigerado edital. Tá? O edital do Rio Grande do Sul está aí, e a gente vai trabalhar para falar sobre esse edital. O edital do Rio Grande do Sul, eu já começo logo de cara, dizendo que é uma prova tranquila. Não é um edital alienígena, ele não tem a dificuldade de número de questões, como tem o nosso edital de Goiás, ele não tem coisas específicas do Estado também, e ele não trouxe nenhuma matéria alienígena, uma matéria que a gente nunca, quem estuda para a área fiscal, nunca tenha visto. E o mais interessante, uma coisa que eu gostei bastante do edital, é uma prova equilibrada. Não existe uma matéria com peso absurdo e uma matéria que não vale nada. Então, ele está bem equilibrado. Das matérias, a que mais vale pontos, pelo quantitativo de pontos possíveis, ela tem 15% dos pontos possíveis, e a que menos vale, são apenas duas, elas têm 8% aí. Em média, a gente acaba tendo uma casa de 12% de média entre cada uma das matérias, o que é uma boa distribuição. Se você pegar a prova de Santa Catarina, por exemplo, economia que está lá, vale só 3% da prova. Então, não vale a pena gastar tanta energia por uma prova que não vale quase nada. Beleza? Uma matéria que não vale quase nada. Vamos lá trabalhar os principais tópicos do edital, porque isso é o mais importante. A primeira coisa, lá no comecinho, quando eu indiquei as pessoas, eu falei, vamos estudar para o Rio Grande do Sul, muita gente ficou receosa. Altair, isso aqui tem informação específica, não vai abrir, vai ser complicado. E eu batia desde o começo que ia ter a formação específica sim, mas que seria admitido engenharia. Tá? Dito e feito. Engenharia está admitido no concurso, o que muitas pessoas que começaram a estudar aí estavam na dúvida, eu cravei que ia vir e veio. Auditoria, engenharia também está aí, além daqueles outros cargos que a gente, outras carreiras que a gente sabia que viria. Bacana. O edital, ele fala em 50 vagas no total, 37 de ampla concorrência, 5 para PME e 8 de cotas raciais. Importante, quando você lê o edital, não tem a informação de cadastro de reserva. Tá? Lá no começo, quando a gente começou com a história do Rio Grande do Sul, era para ser um concurso para 100 vagas. A necessidade era de 100 vagas, teve toda uma questão de negociação dentro da secretaria e acabou que fechou que eram 50 vagas. Mas a gente sabia que o Rio Grande do Sul tem a grande possibilidade de chamar além, ok? E aí no edital não vem a palavra cadastro de reserva. Entretanto, lá no item 8.14, fala o seguinte no edital. Eu posso estar errado no item, mas fala o seguinte, que será considerado aprovado todos aqueles que alcançarem os mínimos que a prova exige.
E aí eu fui atrás dos colegas para poder entender isso aí. Pessoal que trabalha no Rio Grande do Sul e pessoal que trabalha nos físicos em outros estados aí, para poderem me ajudar a entender, a interpretar da melhor maneira possível. Não é unânime, mas a maioria entende, até mesmo colegas que trabalham ali, que é possível chamar os excedentes. Ainda que você não coloque o nome cadastro de reserva, se o edital fala que as pessoas estão aprovadas, havendo vacância ou necessidade, poderá chamar outros que estão como os aprovados, desde que respeite, naturalmente, a ordem de classificação. Eu entendo como válida, acho que vai ser isso, porque o Estado lá necessita de pessoas. Mas é evidente que o nosso foco é estar entre as 50 vagas. É por isso que a gente tem que brigar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá aqui, uma coisa importante que eu acho legal desse concurso. O concurso do Rio Grande do Sul tem algumas coisas interessantes. Primeiro ponto que eu quero abrir aqui. Como eu já disse lá em Santa Catarina, quando eu falei do edital. Quem está focado para Goiás, não quero nem que leia o edital. Não quero que se preocupe com nenhuma matéria. Não quero que pense em nada disso. Foque para a sua prova, que acontece daqui a poucos dias. Ok? Com o tempo que a gente tem de uma prova, que é Santa Catarina, que é 45 dias depois de Goiás, e depois, a partir de hoje, só 4 meses e alguns dias para a nossa prova do Rio Grande do Sul, dá para fazer as 3. Dá para fazer as 3. Tranquilamente. Tem algumas pessoas que já se anteciparam para mim e disseram que depois de Goiás só querem pensar no RS. Porque é o estado delas, porque elas desejam voltar, natural. Mas dá tranquilamente para fazer as 3. Por quê? Muitos de vocês que estão comigo já há algum tempo já fizeram praticamente todo o edital do RS. Não tem novidade. A legislação do RS você já viu até. O que tem de novidade, você vai pegar lá aqui em Goiás, você está pegando a parte de TI, e você está pegando também uma parte de economia lá em Santa Catarina. Perfeito? Então, as novidades, elas vão se limitando. Perdão, falei de economia, mas não é economia, quer dizer, auditoria fiscal, que eu vou tratar isso com vocês da piada também depois, tá? Quero tratar dessa matéria com vocês em especial aí. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Então, o que eu quis dizer? Você que estava lá, estudando há muito tempo comigo, lá em Rio Grande do Sul, você já viu boa parte da matéria, evoluindo o conteúdo para pegar Goiás, vai evoluindo o conteúdo para pegar Santa Catarina e vai chegar mais inteiro, só fazendo as diferenças para o Rio Grande do Sul. E dá tempo. Mas isso não é para agora. Uma coisa de cada vez. Não se atropele, se dedique para cada concurso de forma inteira. Perfeito? Essa é a ideia. Tá? O período de inscrições começa no mês que vem. Nós temos aí um mês de período de inscrição, basicamente. Tranquilo. E a nossa prova? Como vem a nossa prova do Rio Grande do Sul? Como eu disse para vocês, essa prova é bacana por alguns motivos muito especiais aí. Tá? Ah, beleza, Vinícius. É isso mesmo. Eu falei em economia porque eu estava pensando em uma outra coisa aqui. Tá? Tranquilo. O que eu quero dizer para vocês? Na verdade, esse meu erro, esse lapso, é que você está trabalhando com 3 editais ao mesmo tempo, mais o de técnico. Tem hora que você dá uma surtada aí um pouco, mas fique tranquilo. O que eu quero dizer para vocês desse concurso, características interessantes. Rio Grande do Sul sai num momento em que a fila vai ter andado e muito. Porque a gente teve Goiás
e vai chamar gente. As pessoas aprovadas em Goiás vão saber que estão aprovadas antes de fazer o concurso do ORS. Cara, vou ser sincero com você, é natural, quando você vê seu nome no Diário Oficial como aprovado, que o seu tesão vai diminuir. Você não vai com a prova com o mesmo sangue no olho, fazer RS. Estou falando por mim, estava no gás, eu queria Rio Grande do Sul, São Paulo, passei em São Paulo, nome no Diário Oficial. Nem fazer a prova eu fui, cara. Peguei minha esposa no final de semana e vim viajar. Você já chutei o pau. Vai acontecer com muita gente. Eu acredito que vai acontecer com gente aqui, que vai passar no meio do caminho e vai falar, pô, velho, eu estou estudando, mas já estou meio abangudo, já estou meio cansado, porque passou. Tem esse êxtase do teu nome aprovado, cara. É um êxtase que não se compara. Então vai ter aquele pico de adrenalina e vai ter essa queda de tesão natural. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como a fila vai ter andado, cara, isso é bacana. Para quem está perseguindo a vaga, é legal a fila andar. É legal que tenha concursos. Perfeito? Para que a gente vá efetivamente chegando cada vez mais próximo da nossa vaga. Legal? Essa é uma situação. Segundo ponto que eu falei que é importante. A prova do Rio Grande do Sul, como ela está bem balanceada, e as matérias que estão aí não são matérias alienígenas, na sua maioria, tá? E elas têm um bom quantitativo entre cada uma das questões, ela vai premiar quem está estudando. Ela é uma prova que efetivamente premia aqueles que estudam efetivamente. Isso é legal, cara. Isso é bacana. Você pegar uma prova filha da mãe, que bota uma matéria totalmente alienígena, com peso alucinado, que deixa todo mundo nivelado, é muito frustrante para quem está estudando há muito tempo. Porque você quer ver o fruto do teu esforço aparecer. Essa que é a realidade. E a prova, por ter os eliminatórios por matéria, por blocos, por matéria e por blocos, novamente, ela fala assim, ó, cara, você que estuda, é para você essa prova. É para você essa prova. Uma banca boa, uma banca séria, que o CESP é uma banca séria, tá? E é uma banca que traz boas questões, em que a gente vai fazer uma prova legal. O tempo para cada um dos blocos é tempo suficiente para poder fazer cada uma dessas provas. Para fazer cada uma dessas provas. Não existe um atropelo, não vai existir um desespero em fazer essas provas. Compreenderam? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira prova, bloco 1, 26 questões de português. Tranquilo? 13 no mínimo. O mínimo é 50%, eu não vou nem trabalhar o que é o mínimo. Ok? Direitos. E aí são as 3 áreas do direito, mais cobradas no concurso, exceto as tradicionais. Empresarial, civil e penal. 28 questões. Ok? Tecnologia da informação. 26 questões. Matemática e raciocínio lógico. 20 questões. Primeiro bloco de prova, sábado à tarde. Ok? Totalmente possível de se fazer. Português, os textos, é administrar o tempo, mas a parte de direito, sem grifo, rápido de fazer. Tecnologia, rápido de fazer. O que mais é trabalhoso é a parte de matemática e raciocínio lógico. E aqui não dá para querer usar a estratégia que vou deixar uma matéria de lado. Algumas pessoas, por terem dificuldades na exata, muitas vezes optam exclusivamente, se a matéria tivesse 2, 3% dos pontos possíveis, é claro, você não vai dedicar para estudar isso. Você vai chutar e ponto, acabou. Só que agora não.
você vai e tem que acertar 10, ok? Então tem que dar uma trabalhada, tem que fazer. Não adianta querer fugir. Afinal, são 22 mil reais. Eu não sei se alguém já contou isso para vocês. A gente está falando só em 1 milhão a cada 3 anos, amigo. A cada 4, desculpe. Praticamente. Beleza? Bloco 2. Contabilidade. 30 questões. Direito administrativo e constitucional, 20. 10 de cada, provavelmente. Tributário, 30 questões. Beleza? Segundo bloco, muito confortável para quem estuda para a área fiscal. Muito confortável. 2 matérias extremamente preponderantes, necessárias para o concurso fiscal, com grandes questões, bacana, e direito administrativo e constitucional, também aí presentes com tranquilidade. Prova dos domingo de manhã. Tranquilo. Domingo à tarde, aí sim, legislação, ICMS puro na veia, 40 questões, ok? Um quantitativo expressivo, e auditoria, contábil e fiscal, 40 questões. Auditoria, contábil e fiscal é para ganhar muito ponto. É para ganhar ponto demais dessa matéria. Você vai para essa matéria, meu amigo, para ganhar 90% dos pontos dessa matéria. Quem estava estudando comigo para o CESP, em que eu passei as NBCs do CESP, o cara foi vendo a evolução dele no acerto das questões. Por quê? É muito receita de bolo, a matéria é muito tranquila. Beleza? Vamos tratar conteúdo a conteúdo aqui. Como eu já disse, 50% e 60% no total. Mas os 60% e os 50% são irrelevantes. Eu acredito e espero para essa prova 85% de acerto. Eu espero nessa prova 8,5. Por quê? Ainda que a fila tenha andado, é uma prova que ela é para aquele cara que estuda. A P2, o cara vai fazer ponto. A P3, o cara vai destruir e fazer ponto. O que pode prejudicar um ou outro aí é um pouco de exatas, um pouco das matérias de direito ou TI. Mas P2 e P3 é caminhão de ponto para quem estuda. Beleza? Vamos lá. A parte de português. Nada além do trivial que o CESP cobra. Nada além. Tranquilo. A prova do CESP é de múltipla escolha. Tá? Então, tranquilo. Português é aquele convencional do CESP e de qualquer outra banca. A parte de direitos. Isso é muito importante. O conteúdo de direito civil, ele veio bem extenso. Ele está bem extenso, acima daquilo que a gente entende como normal para uma carreira fiscal. Tá? É um conteúdo muito amplo. Sinceramente, até procuradorias pequenas acabam cobrando quase o mesmo conteúdo. Tá? Então, é um conteúdo bem extenso, que desdobra muitas possibilidades de questões. E isso a gente vai ter que trabalhar bem adequado aí, seja pós-Goiás, mas muitos de vocês já fizeram boa parte desses assuntos, aqueles que eu falei para vocês que eram os mais importantes, já está dominado, ok? Já está visto. E quem nunca viu vai ter que dar aquela dedicada bacana aí, beleza? Direito empresarial veio também um pouco mais extenso, mas nada de diferente também. A única questãozinha aí é um pouco de civil, que pode até dominar um pouco mais a prova. Eu acredito que é uma prova que ela vai ter preponderância dos dois direitos, empresarial e civil, e em terceiro plano, penal. Mesmo porque penal é o conteúdo mais light dessas provas. Tá? Penal está absurdamente enxuto.
o convencional de qualquer concurso fiscal. Beleza, gente? Tranquilo aí. Galera, o seguinte, tecnologia da informação. A gente tinha consciência, a gente acreditava que não ia cair TI. Ok? A gente acreditava que não ia cair TI, porque o secretário tinha mudado, TI não era previsão, a gente imaginou que ia cair área de direito, que TI estaria fora. Mas, por causa, certamente, uma negociação interna ali, veio TI para a prova. O TI que está aí não se compara com os outros editais que a gente viu em TI. O que fizeram? Chupinharam aquilo que estava lá para a Polícia Federal e jogaram da prova do Rio Grande do Sul. Chupinharam e jogaram para dentro. Exatamente isso. Eu acredito num grau de cobrança muito próximo do que vai ser cobrado na PF. É basicamente a mesma coisa. Tá? Tem PMBOK? Tem. Tá aí. Quem está estudando e viu o PMBOK, sabe que é o seguinte, se o cara quiser apertar, ninguém passa. Ninguém passa. E não é chute. É complexo, é extenso demais. E dá para poder pegar. Então, vai ficar o quê? Naquela linha do material que vocês já viram. Ele não vai descer tanto assim. E a gente vai confirmar uma prova da PF. O grau é da cobrança. Beleza? Vai ter que dedicar. Por quê? A gente precisa salvar e garantir pontos nessa matéria. Como eu sempre digo, TI, quando o cara coloca, ele tem a grande questão. Ele pode fazer com que ninguém acerte o mínimo. Ele pode fazer isso. E a banca não vai fazer isso. Vai ter ali 12, 11 questões que qualquer um acerta, não é? Para você, a gente está estudando para fazer a diferença. Vamos lá. O Márcio fez uma pergunta sobre TI, vou responder agora, porque talvez seja importante para poder esclarecer. Os itens de TI que estão no edital como fundamentos ou conceito quer dizer que a cobrança é mais leve. É exatamente isso. É exatamente essa ideia, Márcio. Então, até quem passou por TI para Goiás e para Santa Catarina vai começar praticamente zerado. Não, na verdade, você vai utilizar, Charles. Fique tranquilo. Beleza? Gente, matemática e raciocínio lógico. Tá? Matemática que está aí. É matemática básica, tá? E matemática financeira. Tem os dois assuntos aí. Ok? Então, terá os dois assuntos para a gente poder trabalhar na prova. E não tem como fugir. Tranquilo. A parte de raciocínio lógico, nada demais. É sempre aqueles pontinhos que a gente sempre acaba alcançando para as nossas provas. Beleza? Então, matemática básica. Pode vir coisas absurdamente gratuitas para a gente. Coisas que são tranquilas. E pode vir questões de geometria que envolvam tanto tempo que você vai ter que pular. Compreenderam? Se vier uma coisinha, pô, regrinha de 3, sisteminha, tranquilo. Você mata isso aí de bater o olho. É sossegado. Agora, se vier uma coisa pesada de trigonometria, pesada de... Acabei de dizer, de geometria, cara, você tem que ter consciência que aquela questão é para você perder tempo. Você não vai gastar tempo nela. Ok? Você vai buscar o quê? Aquilo que é arroz e feijão. E o que é arroz e feijão do concurseiro? Matemática financeira. Isso é arroz e feijão do concurseiro. Então, eu vou abrir a prova de matemática, eu vou fazer aquilo que eu faço em todas as provas. Resolvo matemática financeira. Pô, acabou. O que eu vou fazer? Aquilo de matemática que é mais rápido, que é mais tranquilo, e depois eu parto para outras. E raciocínio lógico é muito, muito sossegado, os nossos pontos garantidos aí. Beleza? Pode imaginar que deve ser dividida aí
um terço para cada coisa, ou metade para matemática, sendo talvez um quarto aí para matemática geral, matemática básica. Beleza? Tranquilo. Contabilidade. Exatamente aquilo que a gente estuda para a área fiscal. É exatamente aquilo que a gente quer que caia. Ou seja, tudo. Quem estuda quer tudo. E é exatamente o que está aí. Matemática geral, contabilidade geral, lindo, clássico. Análise, bacana. Contabilidade avançada, legal. Custos, que quem já estudou sabe que é babinha e é para ganhar ponto fácil. Ok? Então a gente está aí com toda a parte de contabilidade que muitos de vocês já viram, porque estavam focados no outro digital e trouxe de volta a mesma coisa, beleza? E você vai bem. E ela tem uma quantidade grande de questões. E, cara, muitos de vocês já viram, porque fizeram já as duas bancas, CESP e FCC, que é muito mais tranquilo entender o raciocínio do CESP que entender o raciocínio da FCC. Porque a FCC, ela tem cacuete. Ela entende algumas coisas do jeitinho dela e você tem que se moldar a FCC. Vocês perceberam isso? As pessoas estavam voando no CESP e foram fazer FCC. Tomaram uma traulitada. Foi um mês de choro desesperador. Até entender como a FCC trabalha. É natural. Beleza? E tranquilo, o CESP a gente volta à normalidade. Legal? Administrativo, conteúdo SUSA para 10 questões. Constitucional, conteúdo SUSA para 10 questões. Tributário, tudo. Tudo de tributário. E com o quantitativo de tributário que nós temos, você tem que ter um tributário jurisprudencial. Porque vai cair jurisprudência. O cara vai ter que buscar novidades, entendimentos, para poder fazer uma prova bem bacana, uma prova bem elaborada. Nós temos muitas questões de tributário. Perfeito? Legal? Legislação do Rio Grande do Sul. São basicamente 5, 6. ICMS, natural, IPVA, ITCMD, a parte de taxas, ok? E o PAT, que é o processo administrativo tributário deles aí, ok? A parte 1, que é a parte de sistema, é aquela bobajada da primeira aula lá de CMS. Mas, na verdade, então, são esses 5 temas, todos os tributos, efetivamente, e o PAT, que é também muito sossegado. Quem está vendo o Rio Grande do Sul? Tranquilo, vai chegar. Cara, a princípio não. Ô, Márcio, eu peguei o material do Christian para poder ver e eu ainda estou batendo aula a aula ali. Os conteúdos, naquele material do Christian, eu não vi diferença ainda. Mas eu confesso que ainda estou na metade do material, porque não dá só para seguir pelo tópico. Eu tenho que dar uma folheada para poder ver se realmente está falando aquilo que está dizendo no material. Mesmo porque mudou o cronograma, aquilo que estava no site não é aquilo que está no material, e aí tem que ficar lambendo aí. Mas fique tranquilo, beleza? E é claro, gente, o material do Christian, assim como todos os materiais que vocês já fizeram de legislação, a teoria serve para gerar um entendimento. As questões, elas vêm do regulamento. Ela vem do regulamento, ok? E é claro, ela tem a base teórica em cima dela, mas ela está calcada no regulamento. A teoria serve para a gente entender o macro, para ir cair no micro, cair no específico. Perfeito? Auditoria. Aqui é a grande piada do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Um berraco ali no Rio Grande do Sul falou assim, não, no outro concurso a gente teve auditoria fiscal. Então, nós queremos auditoria fiscal, porque nós queremos fiscais que saibam auditar. Legal.
Se ele abrisse aquela prova que a Fundatec fez, ele ia ver que estava lá a auditoria fiscal, mas que não tinha nenhuma questão de auditoria fiscal. Sabe por quê, meu chapa? É difícil. É difícil achar quem faz, é difícil montar a questão, é pau demais. Quando Santa Catarina falou que queria, a FCC falou, eu sei fazer. E ela botou o que no edital? As transações, aquilo que ela quer cobrar, qual é o tema, a profundidade que ela deseja, está lá, meu velho. É tão assim que para arrumar material no mercado está sendo um sofrimento. Só um cara produziu na prática, que é o material exponencial que eu já passei para todo mundo aí. Só um está produzindo auditoria tributária. Por quê? Não é simples assim de fazer. E a FCC vai colocar questões, porque ela tem tradição. O que o Sérgio falou? Você quer colocar? Põe aí, mas põe daquele jeito que está lá no outro edital. Questões práticas. Sabe o que é isso? Tudo e nada. Você sabe o que é o edital de auditoria do Rio Grande do Sul? Auditoria do Fontinelli. É isso. Ah, mas Altair, eles podem cobrar questão prática? Podem. Com base em quê? Com o que eles escreveram aí? Com base em qualquer coisa. Você vai estudar o quê? Se você não sabe qual é o tema. Questão prática? Qual que é a questão prática? Verificação em loco? Análise de uma transação? Análise de passivo descoberto? Não existe. Eles não tiveram culhão de colocar o que eles querem. Porque eles sabem que se colocasse um tema ali, eles iam ter que parir uma questão sobre aquele desgraçado tema. Do jeito que está aí, você quer que eu fale para você como é que vai ser as questões? Joãozinho, o fiscal do Rio Grande do Sul, foi até a empresa e emitiu um parecer. O parecer dele é com ressalvas. O parecer dele é a mesma coisa de auditoria contábil que o cara só botou Joãozinho, fiscal do Rio Grande do Sul. É a mesma coisa. Não tem segredo. Altair, mas pode vir uma questão complexa? Pode. Eu garanto para você, são 40 questões na prova. Você acha que vão vir quantas de questões práticas? 5? Não vem. 4? 3? Vale a pena estudar o nada por conta disso? Não vale, meu velho. Agora, cada um desses temas que está aí tem um CPC específico. E o CESP vai ter que parir 40 questões. Ela vai entrar na teoria e no CPC, meu velho. Como ele faz. Vai ganhar ponto em auditoria aquele que estudou, que conhece a auditoria, o trivial e todo mundo garante, mas quem estudou também a letra. Daquela maneira que eu passei para vocês até, ó, isso aqui já foi reproduzido na íntegra, quero que leia tudo, mas atenção para cada coisa. Beleza, gente? O que eu quero dizer para vocês? Essa prova, ela é um coroamento do estudo de vocês. Ela é uma prova bacana. Quem está estudando tem que fazer, meu velho. Porque vale a pena. É uma prova gostosa de fazer. Porque é uma prova honesta. É isso que eu estou achando legal. É uma prova honesta. Não trouxe nada bizarro. Não trouxe... vamos imaginar que ela trouxesse auditoria tributária, realmente como trouxe Santa Catarina, valendo 40 pontos, peso 3. Nivelaria todo mundo por baixo. Você que está há 10 meses estudando e o Joãozinho, que começou semana passada. Compreende? Agora não. Quem está roçando, quem está capinando, está bem. Beleza? Basicamente, são todas essas orientações que eu tenho para falar para a prova. Eu estou parando o vídeo e depois eu abro para perguntas, aqueles que quiserem perguntar alguma coisa.